Fala, trilheiros, tudo bem com vocês? Seguindo aqui no tema do conceito legal de organização criminal. Vamos juntos? Turma, depois do julgamento do STF derrubando a possibilidade de uso da definição prevista na Convenção de Palermo, o Legislativo brasileiro criou a Lei do Julgamento Colegiado, que é a Lei 12.694 de 2012, foi no mesmo ano. E qual que é o motivo dessa lei? Estava acontecendo o seguinte nesse período, turma. Vários juízes passaram a ser ameaçados e mortos por conta de sentenças contrárias aos interesses de organizações criminosas. Então, o Congresso estava preocupado com isso, com esse tema, porque é difícil, né? Você imagina, no momento que um juiz morre, o juiz é a personificação de um poder da República. Então, quando um profissional desse tipo é morto, é basicamente um ataque aos poderes do Brasil. Então, tem que ter segurança maior em relação a juízes, pelo menos. Então, criou-se essa lei do julgamento colegiado, que é a Lei 12.694, e ela possibilitava que os casos passassem a ser julgados por 3 magistrados, ao invés de apenas um, como ocorre usualmente, né? Em regra, a gente tem na primeira instância, né? Nos tribunais quase sempre é colegiado, então poucas decisões monocráticas. Né? Quando você está na primeira instância, é um juiz no processo. E ele fica muito exposto quando o caso envolve organizações criminosas. É só aquele magistrado no caso. Então, o julgamento colegiado possibilita que determinadas decisões sejam elaboradas por 3 juízes, porque daí gera mais segurança para quem está envolvido no caso, porque é muito improvável que uma organização criminosa vá matar 3 magistrados de uma vez no mesmo processo. Aí você freia essa exposição do juiz, porque ele não está decidindo sozinho, ele está decidindo com mais 2 colegas. E aí, nessa Lei 12.694 de 2012, existia finalmente, no artigo 2º, um conceito legal de organização criminosa. E de acordo com a lei, entendia-se que considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos e que sejam de caráter transnacional. Turma, decora esses grifados, sabe por quê? Porque no Brasil não é para amadores. Então, pela Lei 12.694 de 2012, são 3 ou mais pessoas para a prática de crimes com pena máxima que seja maior ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Decora esses grifados porque vocês não sabem o que vai acontecer. E aí, turma, então em outubro de 2012, o Brasil passa a ter um conceito legal de organização criminosa. E aí, como integrar organização criminosa não era crime ainda, vamos supor, existia um conceito legal, mas integrar não era um crime. O indivíduo deveria integrar uma organização criminosa e praticar uma série de delitos, e ele só responderia pela essa série de delitos. O fato de ele participar de uma organização criminosa só servia para maior facilidade probatória que o Estado teria, porque havia um procedimento diferenciado de meio de obtenção de prova, perfeito? Então, como só existia um conceito de organização criminosa e não tinha o crime de organização criminosa, esse conceito da Lei 12.694 ele não serviria para tipificar alguém pela prática de lavagem de capitais, porque exigia uma contravenção ou um crime antecedente, beleza? E aí, turma, surge a Lei 12.850, ela revoga expressamente a Lei 9.034 de 95 e ela traz também um conceito legal de organização criminosa, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º. E olha que coisa mais doida, o Brasil ficou até 2012 sem nenhum conceito legal. E aí surgiu um conceito em 2012 e outro em 2013 com a Lei 12.850. E o Congresso conseguiu fazer 2 conceitos diferentes. Olha que absurdo. Vejamos, na Lei 12.850, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Na anterior eram 3 ou mais, aqui são 4 ou mais.
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. Então, pode ser crime ou contravenção. Na anterior, na lei do julgamento colegiado, era só crime. Aqui na lei 12.850 é infração penal, então pode ser crime ou contravenção, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então a gente tem, a partir de 2013 no Brasil, surgiram 2 conceitos diferentes de organização criminosa. E aí faz o quê? Vale qual? É o antigo? É o novo? Vale ambos? Houve revogação tácita do conceito previsto na Lei 12.694 de 2012? O que fazer nessa situação? E aí surgiram 2 correntes. A corrente minoritária é bem doida, porque ela defende o seguinte, que o Brasil passaria a ter 2 conceitos legais de organização criminosa que são diferentes e não tem problema. Por quê? Se for para fins de julgamento colegiado, aplica o primeiro conceito, de 2012. Já se for caso de organização criminosa, aí sim aplica o o conceito da Lei 12.850 de 2013. E fica muito doido, galera, isso na prática. Porque imagina, é para julgamento colegiado. Então, aplica o conceito legal da Lei do Julgamento Colegiado de 2012. Agora, é matéria de investigação, é matéria de produção probatória, é matéria de meios de produção de prova. Aplica a Lei 12.850 de 2013. Faz nem sentido, né, turma? Aí a corrente majoritária, ela defende o seguinte, que é uma regra básica de hermenêutica. Se você tem uma lei anterior regulando um tema, aí vem uma lei posterior regulando esse mesmo tema e elas são de mesma hierarquia, vale a lei mais recente, perfeito? É bem simples, a gente aprende isso no primeiro ano de faculdade. Então, pela corrente majoritária, que é o que vale atualmente no Brasil, entende-se que houve uma revogação tácita do conceito legal de organização criminosa previsto na Lei do Julgamento Colegiado de 2012 e atualmente no Brasil, para fins de conceito legal de organização criminosa, vale somente a Lei 12.850 de 2013. Perfeito? E aí surgem algumas dúvidas. A gente tem que ter 4 ou mais integrantes, certo? Vale menor para chegar nos 4? Vamos supor que sejam 3 maiores de idade e um menor. Posso colocar como organização criminosa, a depender do caso concreto? Outra problemática. E se forem 3, a polícia baixa lá no local, prende 3 e um foge, certo? Ou no dia que a polícia baixa lá no local para prender a organização criminosa, só tem 3 porque um está em tarefa. E aí, 3 são presos. E não se sabe o nome do 4º integrante. Porque imagina, é uma organização criminosa, não vai ter CPF, RG dos envolvidos, né? Vários têm apelidinhos. Então, era o Sovaco. Vamos supor que é uma organização criminosa com 3 caras, a polícia prende, tem o RG e CPF de todos e o 4º elemento é o Sovaco. E todo mundo menciona, é o Sovaco, como ele chama? Sei lá. A gente falava Sovaco, eu não tenho o CPF do Sovaco, eu não sei onde ele mora. Porque a gente não era um clubinho, a gente era uma organização criminosa. E aí, vale para chegar nos 4, o Sovaco, que não tem nome, mas as pessoas se referem para ele como uma pessoa existente? Turma, em ambos os exemplos, vale sim, o menor e o desconhecido valem sim para se chegar a alcançar o número de 4 integrantes da organização criminosa, perfeito? Menores, a conta é perfeita. E pessoas desconhecidas, cujo nome não se conheça, mas que sejam determinadas, é o Sovaco, é o fulaninho, tinha um 4º elemento que sempre levava droga. Se a pessoa for determinada, a pessoa existe, ainda que o nome seja desconhecido, ela é perfeitamente apta a ser contada para se chegar numa organização criminosa de 4 elementos, perfeito? E aí surge uma outra questão. Pode haver agente infiltrado na organização criminosa para se somar e chegar nos 4 integrantes? Então, por exemplo, seriam no exemplo 3 bandidos que estão fazendo
pedofilia online, e aí a polícia infiltra um policial, e aí, chega nos 4, posso começar a aplicar a Lei 12.850? Turma, presta atenção. A gente vai ver em aulas posteriores as regras do agente infiltrado. E vocês vão perceber que não faz sentido você contar o agente infiltrado para fins de alcançar 4 integrantes na organização criminosa. Por quê? Para o uso do meio de obtenção de prova do agente infiltrado, há necessidade de já existir previamente uma organização criminosa. Não é possível usar agente infiltrado se não for caso de organização criminosa. E para a organização criminosa existir, eu já tenho 4 integrantes existentes. O policial infiltrado vai ser o 5º, vai ser o 6º, vai ser o 7º. Porque se a organização criminosa não existir, eu não posso infiltrar o policial. Perfeito? É contra a lógica. E aí, organização, a associação, esse elemento associativo da organização criminosa, ele exige estabilidade e permanência, sendo ambas as características que diferenciam a organização criminosa do concurso de agentes, que é uma união efêmera e passageira para a prática de crimes. Por exemplo, 3 amigos estão sem... vamos supor, 8 amigos estão sem fazer nada, então, vamos lá assaltar o supermercado? Vamos. Eles se unem e assaltam o supermercado. Eles, mesmo que eles tenham 8 integrantes, eles não são uma organização criminosa. Eles são basicamente um crime que foi praticado em concurso de agentes. Na organização criminosa, tem que ter uma estabilidade. Então, essa organização ela funciona há algum tempo, tem uma divisão de tarefas estruturada entre os integrantes, para a prática reiterada de crimes. Nesse exemplo que eu dei, esses amigos eles se reuniram só para praticar aquele furto. Caso eles se estruturassem e passassem a praticar uma série de furtos, só posteriormente eles poderiam, em tese, ser encaixados como uma organização criminosa, perfeito? Mas em regra não. E aí, essa divisão de tarefas, ainda que informalmente, o que a lei sinaliza? Que não vai ter um estatuto social da organização criminosa estabelecendo o que cada membro faz, né, turma? É crime. Apesar de ser organizado, é crime, então você não deixa rastro. Essa divisão de tarefas, ela em regra, ela é informal. Você tem sigilosamente o que cada membro faz. Não vai ter um papelzinho mandando. Imagina, você entra com uma ação por inexecução de contrato porque o seu vigia não vigiou e o outro integrante da organização foi preso, sabe? Não faz nem sentido. Então, não tem problema nenhum não haver uma estruturação mais formal da organização criminosa. E aí, vantagem de qualquer natureza. A Convenção de Palermo, que deu um primeiro conceito legal de organização criminosa no Brasil, ela restringiu o escopo da vantagem obtida pela organização apenas para casos patrimoniais. Já a Lei 12.850, ela alargou esse escopo de vantagem porque ela abarca vantagem de qualquer natureza. Pode ser de cunho sexual, moral, política, não precisa ser só financeira, perfeito? E também haverá o crime, mesmo que os indivíduos exerçam atividades lícitas durante parte do tempo. Vamos pensar um caso, o seguinte, não acontece no Brasil, mas vamos supor que acontecesse. A gente tem um grupo de empresários que pagam uma mesadinha para determinados políticos e esses políticos editam leis que beneficiem esses empresários. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas vamos supor que isso já tivesse acontecido. Algumas defesas sustentavam o seguinte: olha o meu cliente, ele é político, ele exerce atividade lícita durante a maior parte do tempo, ele é um legislador. Só nesse dia aqui que ele resolveu editar essa lei, fazer essa votação em favor desses empresários, mas foi só nesse dia, em regra ele faz atividades lícitas. E a defesa dos empresários falava a mesma coisa: olha o meu cliente, ele é bonzinho, ele tem uma empresa, ele gera tributo. Nesse caso específico, ele resolveu comprar um deputado porque ele tinha interesse em uma determinada lei. Essa defesa cola? Não, turma. Não cola. A jurisprudência majoritária rechaça esse tipo de defesa, falando que basta que o indivíduo integre a organização criminosa que ele já pode ser responsabilizado, ainda que ele não faça do crime
o seu meio total de obtenção de renda, tá? Caso ele faça do crime um meio parcial de obtenção de vantagens, ele já pode ser responsabilizado. Perfeito? Encerramos mais uma aula. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e um abraço.